Mas, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos colocar ele de pé para orar? Vamos, galera. Se puder fechar os seus olhos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por mais uma noite, que a tua presença esteja no meio de nós, que o Senhor use a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer falar, para manifestar aquilo que o Senhor manifestar, porque de mim mesmo eu nada tenho para oferecer, Deus. Que o homem saia de cena, que o homem diminua para que você cresça, para que você fale aos corações aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser comunicado, e que o Senhor derrame sobre nós hoje espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Revela-nos o teu caráter essa noite, revela o Pai, revela o coração de Cristo, para que nesse conhecimento, Senhor, nós possamos ser transformados pela tua glória. Transformados de glória em glória, de fé em fé, porque à medida que nós nos achegamos perto de Ti, Senhor, somos moldados pelo Teu caráter. Jesus, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada, mas Tu tudo podes, Tu tens as palavras de vida e de eternidade, Senhor. Por isso eu te peço, manifesta a Tua glória nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? A gente viu na última aula chamados para adoção de filhos e nós vamos continuar nessa mesma linha de raciocínio, e o tema da aula de hoje é chamados para manifestar os céus na terra. A leitura do texto de hoje, ela está lá em Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 6, então eu gostaria de abrir aula com vocês hoje, lendo esse texto, para que em cima desse texto a gente pudesse entrar nesse tema, tá bom? Claro, falando sempre acerca de propósito e vocação e amadurecimento, que é o nosso tema central da carta. Então, Efésios capítulo 1, versículo 6, vou esperar vocês abrirem. Diz o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Agora que eu queria que vocês prestassem atenção, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vou repetir a partir do verso 9. Desvendando-nos um mistério, que mistério que é esse de Deus? Da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, no Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do propósito eterno de Deus. O que Deus propôs em Cristo? O que Deus propôs em Cristo antes que tudo fosse criado? De que na dispensação dos séculos, ou seja, na consumação dos séculos, naquele dia onde Deus vai restaurar todas as coisas, depois de Cristo voltar, depois do milênio, de que todas as coisas nos céus e na terra, elas sejam convergidas, ou seja, que os céus e a terra finalmente se tornem um. Esse é o plano eterno de Deus, que Deus habite entre os homens. Sempre foi assim desde o princípio. Deus sempre se propôs a habitar entre os homens. Você vai ver lá em Apocalipse 21, que naquele dia a Bíblia vai dizer que Deus vai tabernacular entre os homens, Deus vai habitar entre os homens. A Bíblia vai dizer que naquele dia não haverá lua e não haverá sol. Por quê? Porque a presença do Cordeiro vai nos iluminar. Então existe uma promessa de que naquele dia Deus vai habitar entre nós. Então nós estaremos na cidade e nós vamos ter o Cordeiro no centro da cidade nos iluminando. Nós vamos ter o Espírito Santo para sempre, nós vamos conhecer o Pai, nós vamos ver face a face como Ele é. Paulo disse que hoje nós vemos como no espelho, mas chegará aquele dia que nós veremos face a face como de fato que Ele é. Porque esse é o plano de Deus, que todas as coisas dos céus e na terra, elas sejam somente uma coisa, que elas convirjam. E esse é o plano que Deus propôs em função do Cristo, porque Cristo, quando ele veio na cruz morrer por mim e por você, Ele deu início a esse reino, a esse plano.
Tanto é que você sabe, quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou do alto a baixo, simbolizando esse acesso de novo a Deus, ou seja, os céus e a terra se convergindo, indo para o mesmo ponto. Veja, e é assim desde a criação. Quando Deus criou o homem, além de criar o homem, Deus criou um lugar de habitação para o homem, que ele também pudesse se achegar ao homem. Você sabe que Deus vinha na viração do dia, todos os dias ter um relacionamento com Adão. Então Deus criou um lugar de relacionamento entre ele e o homem. Só que o homem pecou. E qual foi uma das consequências desse pecado? O homem ser expulso desse lugar de habitação. Deus expulsou o homem do jardim. E esse jardim simbolizava um lugar onde Deus habitava com o homem, onde o céu convergia com a terra. Então esse sempre foi o plano eterno de Deus. Depois que o homem foi expulso da terra, do jardim, o que aconteceu? Tudo que começou a vir, começou a apontar para esse plano eterno de Deus. Então quando você vê Deus resgatar Israel do Egito e levar para o deserto, qual foi uma das principais coisas que Deus colocou na lei? Qual foi uma das principais ordens para Moisés? Fazer um tabernáculo no meio do povo para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Então Deus desce e fala com Moisés no Monte Sinai e dá um modelo de como esse tabernáculo devia ser. E ele disse: olha, a minha presença vai habitar no meio do povo. E aí você via lá que no tabernáculo havia divisões, havia o átrio, havia o santo lugar, havia o santo dos santos, onde a arca da aliança era guardada. E esse santo dos santos simbolizava a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus habitando no meio dos homens. Depois passou Moisés, passaram os juízes, alguns reis, depois veio Davi. E o que aconteceu com Davi? Mais um homem que se propôs fazer um lugar de habitação para Deus. Você vê, se eu não me engano, lá no Salmo 132, ele diz: olha, eu não darei sono aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar de habitação e de descanso para o Senhor. Então Davi entrega uma planta do templo para Salomão, para que ele pudesse de novo construir um lugar de habitação para Deus. Só que você sabe, o homem se corrompeu e o templo foi roubado, o templo foi destruído. Mas Jesus veio na cruz para nos fazer um lugar de habitação que durasse para sempre, para estabelecer o reino de Deus. E esse lugar de habitação hoje é eu e você. Nós somos esse lugar de habitação. Jesus disse: então eu e meu Pai viremos até ele, isso lá em João 14, e nele faremos morada. Então o reino de Deus um dia vai ser instituído plenamente nas nossas vidas. Um dia o reino de Deus vai ser como de fato ele deve de ser. Mas hoje o reino de Deus já começou a ser estabelecido através das nossas vidas. Então através das nossas vidas nós estabelecemos esse reino de Deus, essa habitação para Deus. O que Jesus disse? Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por quê? Porque é vontade de Deus estar no meio de nós. Jesus, em João 17, ele faz uma oração de unidade para os seus discípulos. Ele fala: olha, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, ó Pai, e eles sejam um conosco, e nós vivamos em unidade. Então o mundo conheça que de fato você me enviou. Ou seja, a nossa unidade produz para Deus um lugar de habitação. E esse lugar de habitação é o lugar onde céus e terra podem se alinhar, e o mundo ser afetado por essa realidade. Então, nós formamos para Deus um lugar de habitação, nós somos esse lugar de habitação. É por isso que Deus escolheu colocar o Espírito dele em nós. Nós manifestamos esse lugar de habitação, esse lugar de descanso para Deus. Deus resolveu que assim fosse. E o mundo, através dessa unidade, desse lugar de habitação, recebe uma realidade do céu que eles não conhecem, porque nós vivemos uma realidade diferente. Nós vivemos num padrão diferente, as nossas leis são outras, os nossos princípios são outros. Nossos princípios são totalmente opostos ao do mundo, porque nós carregamos os princípios do reino de Deus. Então, no nosso meio, quem mais serve é que é o líder, quem mais se diminui é o que mais cresce, o mais humilde é o mais honrado. Quem mais dá é quem mais recebe, quem perde é quem ganha, quem chora é quem no final ri. Bem-aventurados que choram, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição pelo meu nome. Bem-aventurados. Então o reino de Deus, ele traz uma outra realidade para o mundo. E nós somos esse lugar, esse ponto de convergência.
Nós possibilitamos, nós como igreja, como corpo, possibilitamos um lugar de habitação para Deus, ao qual Ele é o cabeça, ou seja, Ele é quem dá a visão, Ele é quem dá a direção, Ele é quem dá a lei, Ele é quem é o mentor de tudo isso. E nós como corpo, o corpo é o quê? O que manifesta as ações desse reino. Nós recebemos a visão do cabeça, que é Jesus, mas é o corpo, é as mãos, é o braço, é a perna que vai manifestar as ações desse reino. Por quê? Porque Deus habita no meio desse povo. A Bíblia também diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E o Pai sempre esteve procurando por esse lugar de habitação. Um dia, você sabe a história da mulher samaritana em João 4? E ela chegou para Jesus e perguntou: mas onde é que nós devemos adorar? Porque os nossos pais adoravam em Samaria, vocês judeus dizem que o lugar de adoração em Jerusalém é Jerusalém. E Jesus responde: ei, não é sobre um lugar físico, porque o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando um lugar de habitação, e esse lugar de habitação não é um lugar físico, esse lugar de habitação fala da própria igreja de Cristo. Nós somos esse lugar de habitação de Deus. Deus, na sua supremacia, resolveu habitar em mim e em você. E isso é maravilhoso, eu sei que é maravilhoso demais. E isso é uma realidade. Jesus disse: eu e meu Pai viremos até Ele e nele faremos morada. Espírito Santo representa a plenitude de Deus habitando em nós e no meio de nós. Não somente no ser humano individual, mas também no corpo como igreja, no ser coletivo. Deus habita não só em mim, junto com o meu espírito, mas também no coletivo. Porque essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. 21, a partir do verso 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Isso é forte, a Bíblia fala: Deus habitará com eles, Deus tabernacular como é que ele usa ali? E eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quando João fala, e eis que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar ali vem do verbo tabernacular. Então ele veio, habitou entre os homens e tabernaculou entre nós. Ele trouxe a presença de Deus para o meio de nós. É a mesma palavra para tabernáculo usada aqui em Apocalipse 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então aquele tabernáculo lá de Moisés, que Deus deu a planta lá no Monte Sinai, apontava para essa revelação aqui, para esse final dos tempos, onde Deus habitará com o homem. Então, tudo sempre foi em Deus, tudo sempre foi acerca de Deus habitando com o homem. Por que tudo sempre foi acerca de Deus habitando com o homem? Porque um lugar de habitação é a maior expressão de comunhão e intimidade entre as pessoas. Aonde é o lugar onde as pessoas mais te conhecem? Na sua casa. Então a ideia de Deus sempre foi instituir uma família, e para essa família dar uma casa. Jesus disse: eu vou, mas eu volto. Por que eu vou? Porque eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês estejais também. Quando alguém vai casar, o que essa pessoa pensa sempre? Em ter uma casa. Porque já dizia aquele ditado que quem casa quer uma casa. Então Jesus, para se preparar para as bodas do Cordeiro, para se preparar com o casamento da sua noiva, o que ele foi fazer? Foi preparar uma casa. Então Deus escolheu, o plano eterno de Deus sempre foi estabelecer um lugar de habitação entre os homens, porque Deus sempre se deleitou no fato de ter uma comunhão com o homem. Foi assim desde o princípio. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porque toda semelhança, ela gera uma afinidade. Toda afinidade, ela leva para uma intimidade. Se eu tenho afinidades com você, eu passo a ser íntimo de você. À medida que as coisas entre nós convergem para o mesmo lugar, nós passamos a andar em comunhão, intimidade, até que isso se torne uma unidade. Então Deus escolheu habitar entre os homens desde o princípio, só que o homem caiu por causa do pecado.
Mas Deus não desistiu, Ele vai lá e Ele dá a planta de um tabernáculo para habitar entre os homens. Depois Ele vai lá e dá a planta de um templo, mas nada disso adianta. Então Ele vai lá e manda o próprio Filho para morrer na cruz, para que o Espírito Santo pudesse de fato ser liberado sobre nós abundantemente, e esse lugar de habitação fosse manifesto dentro de nós. Nós somos esse lugar de habitação de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus de fato habita, e é até engraçado pensar num Deus tão maravilhoso e grande, habitando no meio de uma igreja cheia de defeitos. Mas Deus faz assim porque Ele nos ama, e porque Ele tem poder para nos santificar e nos moldar segundo a imagem de Cristo Jesus. Por isso que o Espírito Santo vem, nos moldando, nos transformando, nos fazendo a imagem de Cristo. Então tudo foi sempre habitação no meio do povo, mas essa habitação sempre para quê? Para que o homem aprendesse a ter comunhão com Deus. Por isso que Jesus diz em João 17,3, no início da oração sacerdotal, Jesus fala o seguinte: olha, Pai, orando, né? João 17 é uma oração de Jesus ao Pai. E Jesus fala: ó, Pai, e essa é a vida eterna, que conheçam a Ti, ó Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é um lugar de habitação de Deus entre os homens, para que os homens conheçam a Deus como Ele é, para que os homens vivam uma eternidade de revelação de quem Deus é. É por isso que na eternidade não vai entrar quem não conhece a Deus. É por isso que em Mateus 7, Jesus vai falar: olha, apartem-se de mim vós que praticam a maldade, porque eu não vos conheço. Eles profetizavam, falavam em outras línguas, expeliam demônios, mas tudo tinha a ver com intimidade e relacionamento com Deus. Então, qual é o nosso papel como igreja? Preparar um lugar de habitação para Deus. É por isso que nós preparamos um louvor para Deus. É por isso que nós pregamos uma palavra, para que nós sejamos transformados e nós possamos receber essa habitação de Deus. É por isso que nós procuramos a santificação. É por isso que nós trabalhamos pela santidade. Para quê? Para que nós possamos receber mais da presença de Deus. Para que em nós Deus ache um lugar de descanso. Deus criou o mundo em 6 dias, certo? No 7º a Bíblia diz que Ele descansou, Ele contemplou a obra dEle. Por toda a humanidade, todo o trabalho de Deus nas nossas vidas é como se fosse esses 6 dias. Para que no 7º dia, o dia da consumação do século, Ele de fato descanse naquilo que nós tornamos através de Cristo Jesus e da sua obra redentora. Então, por toda a humanidade, Deus tem trabalhado em nós para que naquele dia a gente entre de fato no ano do descanso. Aquele dia representa o ano do jubileu, o ano onde as dívidas são de fato perdoadas. E nesse dia Deus vai descansar e vai contemplar a sua obra. E Ele vai se deleitar no que nós nos tornamos. Veja, se eu falei na última aula que a própria criação, ela espera ardentemente, ela tem uma expectativa pela revelação dos filhos de Deus. A própria criação, ela está ansiosa para ver o que nós vamos nos tornar naquele dia. Porque nós somos filhos e filhas, e Deus se deleitou nesse dia. A Bíblia fala que naquele dia Deus vai dar um banquete. O que você acha que são as bodas do Cordeiro, se não um banquete? Por que Deus vai dar um banquete naquele dia? Porque aquele dia vai ser um dia de festa. E nós estaremos lá naquele dia. Esse dia é real, esse dia vai acontecer. O problema é que na nossa cabeça nós perdemos essas coisas de vista, mas esse dia está próximo. E naquele dia nós nos reuniremos em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. E Ele continua dizendo no versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Estamos preparando esse lugar de habitação para Deus. Mas como que isso funciona na prática? Vamos lá. Agora a gente começa de fato a entrar na nossa aula. Nós somos esses instrumentos da manifestação do reino de Deus. Porque, como eu disse para vocês, um dia esse reino de Deus vai ser manifesto como ele realmente é, na sua plenitude. Mas nós hoje, através de Cristo, já começamos a viver a projeção desse reino. Esse reino já começou um dia lá na cruz. O reino de Deus já começou a ser estabelecido, mas vai chegar um dia que com a volta de Cristo ele vai ser de fato consumado. Mas se esse reino já começou a ser estabelecido, a igreja deve fazer parte disso. E o que é esse reino de Deus? Bom,
A gente precisa ir para Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 e 21, onde Jesus fala sobre o reino de Deus. E o que Jesus fala sobre o reino de Deus? Jesus vai falar lá em Lucas capítulo 17, quando ele é questionado pelos fariseus acerca do reino de Deus. Diz o seguinte, 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, olha ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Por que o reino de Deus está dentro de nós? Porque eu volto a falar, nós somos esse lugar de habitação de Deus. Então o reino de Deus se manifesta naquilo que Ele mesmo colocou em nós através do seu Espírito, em tudo que é uma essência dentro de nós. Os fariseus estavam preocupados de como viria o reino de Deus, porque eles estavam preocupados em uma aparência que deveria ser manifesta pelo Messias. Você sabe que Jesus veio da linhagem de Davi. Então os fariseus, como eles eram estudiosos da lei, eles imaginavam, eles esperavam por um Messias que viria como rei, com pompas. Eles esperavam algo que viria com visível aparência. E qual foi a resposta de Jesus para eles? Olha, o reino de Deus, ele não é manifesto com visível aparência. Ele está dentro de nós, ou seja, ele é manifesto através de uma essência que a igreja carrega através da habitação de Deus. Nós manifestamos isso quando nós demonstramos o caráter de Deus. Nós demonstramos o reino de Deus quando nós manifestamos os princípios do reino, porque é algo que está embutido, é algo que já faz parte de nós. Todos nós que nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, nós carregamos essa lei dentro de nós. Por quê? Porque ela já faz parte de nós, ela já faz parte da nossa essência. Isso é contraditório no mundo onde as pessoas só vivem de aparência. É difícil você dizer para um mundo que a essência vale muito mais do que a aparência, onde as pessoas lutam e batalham uma vida toda para mostrar uma coisa para os outros do qual elas não têm dentro de si e elas não são. Porque nós vivemos na era das redes sociais e da internet. Então as pessoas constantemente elas estão tentando imprimir e mostrar algo que na verdade elas não são. E vaidade é justamente isso. Quando Salomão fala lá em Eclesiastes, olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, a palavra hebraica, vaidade, a raiz dela significa vazio. Então, na verdade, Salomão está falando, olha, vaidade, na verdade, tudo é um vazio. Então, todos que querem mostrar muito uma aparência, querem mostrar muito algo, é porque, na verdade, elas estão vazias e nada elas têm. Por quê? Porque elas perderam essa essência. Elas perderam esse sentimento de ter o reino de Deus dentro delas. Então elas não carregam mais essa textura, esse reino de Deus dentro delas. Então por isso que hoje, o que mais você vê são pessoas deprimidas, angustiadas, pessoas com doenças psicossomáticas. Por quê? Porque elas vivem uma vida de aparência, de casca. Então a alma acaba se perturbando. É por isso que Jesus aí vem e fala, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, então acharei descanso para as vossas almas. O descanso está na simplicidade, está na humildade, está em carregar a essência do reino. Porque Jesus ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, tinha poucos amigos e os poucos que tinha ainda tinha um que traía. Então Jesus não estava preocupado com a aparência, mas ele carregava algo que transformou a humanidade. Ele deixou um legado para os discípulos deixaram um legado que chegou até nós. Então nós precisamos parar de viver uma vida de aparência, porque a aparência ela nunca vai mudar o que está dentro. A transformação nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. É por isso que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Porque a nossa essência, quando nós carregamos de fato o reino de Deus, a nossa aparência é transformada. Você vê que as pessoas que são de fato convertidas, parece que elas carregam um brilho nos olhos.
Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo parece que ela tem algo diferente, tem um combustível nela que transforma a vida dela, transforma tudo que ela tem, parece que tudo que ela coloca as mãos parece que prospera. Por quê? Porque ela vive uma vida de essência. Tudo que ela faz, na verdade, é testificado por aquilo que já nasceu dentro dela, faz parte dela. Ela vive a palavra de Deus, não somente porque ela carrega a palavra de Deus aqui na cabecinha dela, não, mas porque a palavra de Deus já se tornou parte da vida dela. Porque os princípios do reino já se tornaram parte da vida dela. É como o sangue corre nas veias, a palavra de Deus já está ali, não tem como tirar mais. Então, sempre que nós carregamos isso dentro de nós, isso transforma a nossa aparência. Agora, o contrário não é possível. E os discípulos estavam um pouco vislumbrados certo dia e falaram para Jesus: olha Jesus, olha esse templo, olha que grandes pedras, que grandes construções. O que Jesus vira e fala para eles? Olha, chegará um dia em que não ficará pedra sobre pedra, porque tudo isso passa. A aparência ela é maquiada, ela é passageira, mas a essência, aquilo que você carrega aqui dentro é o que fica. Então, como que nós preparamos um lugar de habitação para Deus? Aqui dentro. É dos nossos corações que Ele habita. É através do nosso desejo mais íntimo pela presença dEle. É através da nossa expectativa mais simples pela presença de Deus. É ali que Ele gosta de habitar. Porque Deus não vai habitar no seu carro, Deus não vai habitar na sua casa, Deus não vai habitar naquilo que você tem, nem na sua conta bancária. Deus vai habitar no seu anseio por Ele, nos seus pensamentos. No que nós pensamos quando nós vamos dormir? Porque geralmente quando a gente deita na cama, a gente sempre pensa em algumas coisas, né? Até pegar no sono. O que nós pensamos quando nós vamos dormir? O que nós pensamos quando nós acordamos? O que nós ansiamos durante o nosso dia? Quais são os nossos sonhos? O que nós projetamos durante o nosso trabalho? Será que Deus tem tomado lugar dentro dos nossos corações nessas horas? Porque somente assim a nossa vida e a nossa vocação vai manifestar esse lugar de habitação para Deus. Porque Jesus fala: não venha o reino de Deus com visível aparência. Vocês não vão dizer olha ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. E quando Jesus fala o reino de Deus está dentro de nós, Ele nos está dando a missão de sermos manifestadores desse reino. É por isso que isso tem tudo a ver com vocação. Porque aquilo que Deus me chamou para fazer, manifesta aquilo que Ele é. É por isso que tudo tem a ver com a vocação. Então, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um vendedor, você carregando essa essência de Cristo, você vai transformar os ambientes onde você vive. E eu escrevo ali, e são através de pequenas atitudes. São pequenas atitudes. Você como empresário, você tratando melhor os seus funcionários, isso vai manifestar o reino de Deus lá no lugar aonde você trabalha. Eu sempre gosto de tratar com mais atenção ainda as pessoas que são mais simples. E você vê a alegria nelas quando elas percebem que elas são valorizadas. Então eu gosto muito de trabalhar eu trabalho com obra, vocês sabem, e quando eu chego nesses lugares sempre tem pessoas muito simples. E para o mundo até parece um escândalo você, às vezes bem arrumado, chegar lá e sentar junto com elas. As pessoas às vezes até ficam constrangidas. Mas para quem recebe essa atenção e esse carinho faz toda a diferença. Então são através dessas pequenas atitudes que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Porque se Deus te deu uma posição, se Deus te deu um diploma, se Deus te deu autoridade, é para manifestar alguma coisa. É para ser diferente. Porque de carniça o mundo já está cheio. Então Deus conta conosco para formar para Deus um lugar de habitação. E às vezes a gente não percebe essas pequenas coisas, mas quem está em volta está percebendo. Então é a forma como você trata seus funcionários, é a forma como você trata seus clientes, é a forma como você trata todas as pessoas que estão no seu ciclo de convívio diariamente. É aqui na igreja. Porque às vezes, a igreja como um todo, eu não falo da nossa, eu falo de algumas denominações específicas, parece que exaltaram muito alguns cargos, né? Então foram muito valorizados aqueles que têm um cargo um pouquinho mais elevado, até o altar ficou cheio de cadeiras, mas aquele que está lá na porta acabou ficando esquecido. Por quê?
porque nós não sabemos dar valor para aquilo que Jesus dá. Jesus sempre deu valor para o pequenino. Jesus sempre deu valor para aquilo que a sociedade não dava valor. Jesus um dia suspirou no Espírito e disse: olha, graças te dou, ó Pai, porque você ocultou essas coisas dos grandes e poderosos, mas resolveu revelar aos pequeninos. Se Deus o Pai, Ele resolveu ocultar as grandes coisas dos sábios e poderosos dessa terra e resolveu revelar essas coisas aos pequeninos, por que nós damos às vezes mais valores para aqueles que para a sociedade parece que são mais poderosos e mais sábios? O próprio apóstolo Paulo disse que certa vez eu fui até os mais poderosos daquela terra para tentar que pelo menos a palavra tivesse uma projeção maior, mas eu acabei me enganando. Porque aqueles que pareciam ter mais projeção dentro de uma sociedade não me acrescentaram muita coisa. Porque você sabe, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então é a simplicidade, é a humildade que transforma o nosso dia a dia e que manifestam o caráter de Deus lá fora. Eu escutei algo muito interessante, está até no próximo slide lá na formatura da Júlia no sábado. O cara nem era crente, mas quando ele começou a falar, eu achei que ele estava pregando. O cara nem conhece Jesus. Mas rapaz, ele pregou, é como se ele estivesse pregando para mim. E ele não falou Deus nenhuma vez. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E uma das coisas que ele falou foi: a humildade é a mãe de todas as virtudes. Porque se você chega num lugar expressando simplicidade e humildade, você acaba se tornando uma pessoa amorosa. Você acaba se tornando uma pessoa querida. Você é uma pessoa que tem empatia, porque se você é uma pessoa humilde, você vai saber se colocar no lugar da outra pessoa. Então a humildade é a mãe de todas as virtudes. O problema é que nós tivemos uma inversão de valores. E isso é outra coisa que ele disse também: nós precisamos comprar aquilo que tem preço, sim, porque Deus nos dá dinheiro para comprar algumas coisas, mas precisamos conquistar aquilo que tem valor. E cativar pessoas é algo que o dinheiro não pode comprar. É somente aquilo que Deus colocou dentro de nós que pode conquistar. Isso deve ser conquistado, não pode ser comprado. O amor que Deus nos deu, o chamado que Ele nos deu, a vocação ao qual Ele nos vocacionou, não pode ser comprado. De graça é recebida. E é algo que dia após dia nós vamos conquistando nele. Então o que tem preço nós compramos, mas aquilo que tem valor nós devemos conquistar. Porque Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforço. Então nós precisamos aprender a conquistar aquilo que de fato tem valor. A própria igreja, por um tempo, ela ilustrou um cristão bem-sucedido como um cristão que alcança riquezas, como um cristão que tem tudo. Não, mas esse não é o padrão que Jesus me mostrou. As riquezas, os bens materiais são consequências sim das nossas sementes. Mas eu não posso dizer que a ilustração de um crente ideal é alguém que Deus realizou os sonhos dele, como se isso fosse autoajuda, sei lá o quê. Porque a minha maior referência de cristão na Bíblia era alguém que era pobre. E não adianta eu fazer um malabarismo teológico, como eu já vi alguns fazerem, dizendo que Jesus tinha casa na praia, né, porque ele vivia na Galileia, porque esse tipo de palavra não cola mais. O povo acordou, o povo já não é mais bobo. O povo já se desencanou dessas coisas, o povo começou a ler a Bíblia. Então, se Jesus me abençoar e me dar dinheiro, amém, isso é bom, o dinheiro ele ajuda, ele é um bom servo, sim. Só que eu não posso achar que só porque uma pessoa é próspera e ela é bem sucedida financeiramente que ela é um modelo ideal de cristão. Não, muitas vezes não. Então nós precisamos parar de precificar aquilo que tem valor. Deus é bom, Ele vai nos dar dinheiro para comprar o que tem preço. Uma casa, um carro. Você poder receber as pessoas na sua casa e poder dar o melhor para elas, tudo isso faz parte. Mas agora o que tem valor, poucas pessoas alcançam. Você sabe o que é o valor de você poder mudar a vida de uma pessoa ao ponto de ela ser salva por causa da sua mensagem, por causa daquilo que você carrega? Você sabe o valor que isso tem? Você sabe o valor que isso significa? Você sabe o valor disso? Isso não pode ser comprado. Isso tem valor. Amém? Então, como nossa vocação contribui para a manifestação do céu? Através de pequenas atitudes.
Porque Deus ele é especialista em pegar essas pequenas atitudes e multiplicar. Que é o que a gente vai falar agora. Como ser um canal de Deus entre os homens? Primeiro, usando as sementes que nós temos. Muitas vezes a nossa semente é pequenininha. Muitas vezes aquilo que nós carregamos é pouco, mas para Deus já serve. Olha lá, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha só o que Jesus está falando, o grão de mostarda é uma semente pequenininha, mas se você plantar ela e deixar que ela morra ali no solo e que ela gemine, ela se torna árvore grande e serve até para que os pássaros façam seu ninho nela. O que Jesus está falando aqui? Olha, o reino de Deus ele funciona através de pequenas atitudes de entrega, porque uma semente é uma entrega. Um dia Jesus desceu do monte, os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio. Aí Jesus começa a dar uma lição para eles sobre fé. Olha, por que vocês não conseguiram expulsar os demônios? Porque a fé de vocês é pequena. Porque se vocês tivessem um pouquinho de fé como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: joga para lá, aquele monte, joga para o outro lado. E o monte iria. O que significa uma fé como um grão de mostarda? Uma fé que seja uma entrega. Porque um grão de mostarda é uma semente. Jesus está falando: olha, se vocês não fossem tão incrédulos, e até Jesus vai dizer: olha, por que vocês não conseguiram expulsar os demônios? Além disso, porque vocês não jejuam, vocês não oram, ou seja, vocês não têm uma vida de entrega. Essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então, se vocês tivessem um pouquinho de fé como uma semente de mostarda, aí sim vocês veriam os montes se transportarem de lugar. E que montes são esses? Porque em toda a história eu nunca vi um monte fisicamente sair de um lugar e ir para o outro. A Bíblia não relata que nem Jesus tenha feito esse milagre, até porque eu acho que seria um milagre desnecessário tirar um monte daqui e jogar lá. Mas quantas montanhas Jesus removeu dentro das pessoas através do seu ministério? Era essa montanha que Jesus estava falando. Então, quando o ser humano ele vê em nós uma atitude de entrega, algumas montanhas começam a desmoronar dentro dela. Você pensa, mas por que ele tem essa atitude de entrega? Por que ele vive essa vida de uma renúncia? Porque ou ele é masoquista, ou ele vê alguma coisa que ninguém vê, ou ele vive por algo que ninguém encontrou ainda. Por que nós vivemos essa vida de entrega? Por que nós saímos da nossa casa segunda-feira à noite, depois do primeiro dia de trabalho, o dia que nós estamos mais cansados, para ouvir acerca da palavra de Deus? Por que nós tiramos muitas vezes dinheiro do nosso bolso para ajudar aquele que precisa? Por que nós deixamos nossos sonhos, os nossos maiores desejos para viver a vida de outra pessoa? Por quê? Porque nós entendemos o poder da entrega. Porque somente a morte pode gerar vida. É por isso que Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho, ou seja, quando ele fala tamanho, na verdade no original nem é tamanho. Jesus está falando de apistia, ou seja, apostasia. A palavra original, o que ele está dizendo? Se sendo a fé de vocês pequena, vocês não podem tirar os montes de lugar. Então Jesus não estava se referindo ao tamanho somente da semente, Jesus estava falando da incredulidade deles. Então, se vocês tiverem fé como uma entrega, aí sim vocês vão tirar os montes de lugar, vocês vão transportar os montes de lugar. Jesus está dizendo aqui também, nesse texto que a gente leu, olha, o grão de mostarda, quando ele gemina, ele gera vida, até as aves elas vêm fazer os seus ninhos nela. Ou seja, nós somos esse lugar de habitação. A nossa vida tem influência na sociedade. As aves elas vêm se aninhar em cima da nossa... As aves elas vêm fazer o seu ninho na nossa árvore, porque nós somos uma árvore frutífera. Nós somos uma árvore que dá fruto para a sociedade. O mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas que vivam essa realidade.
Somente a igreja pode mudar essa realidade. Às vezes nós colocamos muita esperança na política, colocamos esperança. É a igreja que vai mudar a realidade, não é o governo. Não é o governo que vai mudar a realidade do país, é a igreja que vai mudar a realidade do país. Então, se a igreja se corrompe, nós vamos ter um governo corrompido. Agora, se a igreja se santifica, Deus vai nos dar um governo justo. Por que você acha que teve aquele movimento da Lava Jato anos atrás lá em Curitiba? Porque ali em Curitiba nasceu um movimento muito forte de oração há uns anos atrás. E Deus usou esse movimento para mexer na política. Aí se descobriu toda aquela podridão e aquela nojeira. Depois o que aconteceu depois é outra história, mas tudo aconteceu com o movimento de oração. Depois aquele movimento acabou tendo alguns problemas, acabou se dividindo. O que aconteceu com a Lava Jato? Sumiu. Então nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos a terra é nossa, é a nossa herança. Só que o mundo espera uma atitude diferente nossa, um posicionamento diferente. A igreja joga essa incumbência, essa vocação para o governo, só que essa vocação é nossa. Nós achamos que o presidente A ou B vai mudar a nossa realidade. Não vai mudar. Se nós não mudarmos, eles nem o poder têm para fazer nada. Então nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos usar as sementes que temos. Eu sempre falo, ninguém tem tão pouco que não possa oferecer nada. Você lembra Jesus alimentando a multidão? André chegou para ele: olha, o que a gente tem aqui é um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: isso é o suficiente. Humanamente aquilo que a gente tem parece pouco, mas diante de Deus aquilo que nós temos é suficiente. Não somente suficiente, como também ele superabunda na mão de Deus, porque a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Então uma semente de uma criança alimentou uma multidão, se eu não me engano, de 5.000 homens ou 3.000 homens, porque foram 2 multiplicações, agora eu não lembro. E ainda recolheu-se 12 cestos. Isso é o poder de uma semente. Quando você coloca algo nas mãos de Jesus, aquilo multiplica 50 para 1, 100 para 1, e isso não tem como se mensurar onde isso vai chegar. Porque com Deus as coisas sempre são superabundantes. Deus sempre superabunda a sua graça. Ele é sempre poderoso para fazer infinitamente mais. A graça é superabundante, é sempre abundante. Jesus fala, é sempre 100 para 1, 50 para 1. O negócio sempre multiplica. Essa é a economia, é a economia do reino de Deus. Muito mais do que as criptomoedas. Porque Deus resolveu trabalhar assim. Você lembra da viúva lá que sustentou Elias? Elias... havia uma sequidão na terra, fome na terra. Elias chegou para a viúva: o que você tem aí? Olha, eu tenho só um pouquinho de farinha, eu vou fazer o último bolo, eu e meu filho vamos comer esse bolo e depois nós morreremos. O que Elias disse? Não, faz um bolo primeiro para mim. Ela fez uma semente. E a história conta que não faltou o azeite e a farinha mais da casa dela, e ela foi sustentada durante toda a seca que Israel passou, que aquela terra passou naquele tempo. Então ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha nada que não possa receber. Então essa é a economia do reino de Deus. Deus quer trabalhar com as nossas sementes, e assim nós seremos um canal diante dos homens para que o reino de Deus se estabeleça. Outra coisa, nós precisamos investir a nossa vocação. Nós já estamos cansados nesses dias de falar que nós temos uma vocação. Mas como que nós vamos investir nessa vocação? Tempo, esforço, usar o nosso dinheiro. Às vezes a gente tem uma facilidade tão grande de gastar com coisas supérfluas, mas quando é para gastar para comprar um livro, quando é para gastar para ir no evento, nós dizemos assim: a igreja está roubando. Mas sabe, a igreja tem custos. O nosso pastor aqui nunca cobrou nos eventos. Mas eu entendo que se eu for numa igreja lá fora, que eu quero muito ver um pregador e algum material que
que alimente a minha alma, se eu precisar pagar, tudo bem. Tem um material, tem um custo, tem que trazer as pessoas de longe, tem um custo para isso. Ou você dá o seu trabalho de graça? E nós somos especialistas de reclamar, nós gastamos com coisas que são supérfluas, mas criticamos aquilo que realmente tem valor. E eu lembro disso, que nós éramos um grupo de jovens, e sempre que tinha um evento que tinha que pagar, tinha um grupo que reclamava. Então às vezes era pagar R$30 lá por uma pulseira, mas gastava R$50 num jogo de videogame. Isso fala de prioridades. Eu nunca vi, em toda a minha história, alguém de deixar fazer alguma coisa que realmente queria, espiritualmente falando, por falta de dinheiro. Eu nunca vi isso. Porque se a pessoa não tem, Deus provê. E é sempre assim que acontece. Mas o que é? É a nossa falta de prioridade. Porque nós não investimos na nossa vocação. E Jesus vai contar a parábola, eu não vou ler ela agora, por falta de tempo, mas lá em Mateus 25, você vai ver que Jesus vai falar sobre o reino de Deus e vai falar que o Senhor daquela terra chamou alguns servos e para um deu 10 talentos, para outro deu 5 talentos e para outro deu 1 talento. O que tinha 10 talentos saiu para multiplicar os 10 talentos. O que tinha 5 talentos saiu para multiplicar os 5 talentos. Mas o que tinha 1 talento foi lá e enterrou. E não investiu na vocação dele, não investiu no dom dele, não investiu no talento dele. Aí o senhor daquela terra voltou e muito se enfureceu com aquele servo. E até aquele talento foi tirado dele e dado para aquele que tinha 10, porque aquele que tinha 10 muito investiu na vocação dele. Então precisa que você invista na sua vocação. Deus conta com você para que você invista na sua vocação. Porque imagina quão triste será se um dia nós chegarmos no céu e Deus chegar e falar para nós: olha, aquilo que era para você fazer, eu tive que colocar outro para fazer porque você não quis fazer. Porque se você não quiser fazer, ministerialmente falando, não significa que você vai perder a salvação. Mas significa que você vai perder o galardão. Eu imagino o teu pai te olhando assim, com aquela cara: eu tive que dar aquilo que era para você fazer para outro fazer. Então você imagina quão triste isso será, ouvir isso do pai. Olha, aquilo que era para você fazer, eu deixei outro fazer porque você não quis fazer. Mas Juan, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei qual que é a minha vocação. E lá na apostila de vocês, para essa semana, eu coloquei algumas perguntas para que vocês meditem. Porque eu sei que às vezes é um trabalho difícil de se fazer. E uma das perguntas é: quais assuntos ardem no coração? No teu coração. Qual é o assunto, qual é o tema que quando você ouve, que quando você vê aquilo, parece que incendeia o seu coração, parece que o seu coração vai sair pela boca? Isso é uma pista do porquê que você foi chamado. Outra coisa, o que nos faz perder o sono e estar inquietos? O que faz você ir dormir e ficar pensando naquilo? Meu Deus! Eu não falo de preocupação, eu falo de uma chama mesmo, assim. É aquilo te deixa encucado com aquilo te incomoda absurdamente, te deixa inquieto. O que te deixa inquieto? E além disso, quais são de fato os nossos dons e talentos? Se você pegar essas 3 perguntas e conseguir responder elas, você vai ter um norte da sua vocação. Você vai entender o que é o teu combustível, o que te deixa inquieto e no que você é bom, no que Deus te colocou talento na sua mão para fazer. Deus me deu um dom de oratória, vamos supor um exemplo, Deus me deu um dom de cantar, Deus me deu um ouvido absoluto, eu sou muito bom com música. Isso é uma pista. Tem algo na igreja que mexe muito comigo, sei lá, a doutrina da igreja, aquilo me faz perder o sono, eu quero mudar aquilo, há uma chama dentro do meu coração e eu quero mudar aquilo. Eu não consigo ver os perdidos na África, por exemplo, aquilo me deixa ruim, me deixa inquieto, me faz perder o sono. É uma grande possibilidade de você ter um chamado missionário para isso. Mas nós precisamos investir nessa vocação. Como que eu vou
ser um pregador se eu não invisto numa Bíblia boa, se eu não compro livros para ler, para me atualizar, se eu não procuro bons pregadores que sejam a minha referência, das quais eu posso me alimentar? Como que eu vou pregar a palavra se eu não me alimento? Como que eu vou levantar para falar algo de que eu nunca sentei para ouvir e para viver? É impossível, não é incoerente, não fecha. Eu era pequeno, eu via, na época eu não sabia, mas sempre que eu ouvia alguém pregando, desde pequeno aquilo parecia que meu coração saltitava. Então, desde que eu me converti, o meu desejo era pregar. Parecia que era da minha vida, se tornou parte de mim. Eu sempre quis ensinar. E aí eu fui sabendo, a partir das palavras que Deus foi me dando, que aquilo era uma vocação. E por isso eu preciso investir nessa vocação. Eu preciso ter referências. Eu preciso gastar com livro, eu preciso gastar com Bíblia, eu preciso. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Outra coisa, nós precisamos tornar-se um receptor do céu através das disciplinas espirituais. Como é que eu vou receber alguma coisa de Deus para passar? Como que o céu vai se manifestar na terra se eu não passo tempo com Deus? Nós negligenciamos a oração. Veja, muito mais do que disciplina na oração, nós precisamos ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É a oração fazer parte de você. Você não precisa saber que você tem que fazer 30 dias de oração para você saber que tem que orar. Você não precisa de 40 dias de jejum lá e renúncia para saber que você tem que orar. Não, você ora estando no 40 dias ou não estando no 40 dias. Porque quando eu me converti lá atrás, eu comecei um propósito de oração. E esse propósito não acabou até hoje. E não vai acabar até aquele dia. Então, mais do que viver uma rotina de oração, eu preciso ter uma vida de oração. E em cima disso vai ter todo um caminho que Deus vai te levar para caminhar. Então, desde que eu me converti, Deus sempre me levou para a oração. E por muitas vezes eu me pego lembrando as experiências que eu tive, a comunhão com Deus, tudo que Deus me falava nesses momentos, e isso é o combustível para que você continue andando. E aquilo que Deus insere em você na oração e no lugar secreto é manifesto diante dos homens, porque a Bíblia diz que tudo que é feito no secreto será manifesto dos erados, seja coisas boas ou sejam coisas negativas. Então tudo que nós recebemos de Deus no secreto, isso dá à luz no público. Por isso que as disciplinas espirituais, elas são tão importantes. Eu não sei se você ficar 1 dia ou 2 dias sem orar, tudo bem, acontece, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está ruim, batalha espiritual, e às vezes a gente está quase, o corpo está quase se desmoronando, mas quando você já fica 1 semana sem orar, isso não perturba o seu espírito, peraí, deve ter alguma coisa errada. A comunhão com Deus é o nosso combustível. Quando nós estamos orando, Deus está inserindo coisas dentro de nós, que vão ser mais manifestas lá na frente. Deus nos transforma, Deus coloca frutos, Deus coloca inúmeras coisas que nascem dentro da gente, que só a oração pode fazer. A oração é poderosa. A igreja não pode perder o lugar de oração. A oração mesmo no lugar secreto, é ficar lá até que Deus se manifeste, até que você sinta a presença de Deus. Você vai falar, mas eu não posso viver pelo que eu sinto, mas pelo que eu entendo. Não, mas sentir também faz parte. Chorar faz parte. Se humilhar na presença de Deus faz parte. Nós não podemos perder isso, senão nós nos tornaremos meros religiosos. Nós precisamos chorar, sentir o amor de Deus, sentir Deus nos abraçando, sentir Deus tirando as nossas angústias para fora. Quantos de nós já foi orar que estava com peso na alma e de repente começou a brotar um choro de 1 hora incessante, e depois daquela 1 hora você se sentia leve como uma pluma? Era o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Nós não podemos perder o amor pela oração. Porque a oração fala daquilo que eu falei lá no começo, de um propósito eterno de Deus que começou lá no Éden e nunca mais vai acabar por toda a eternidade, Deus habitando com o homem. Isso é oração.
Quando você deixa tudo para fazer, para dar atenção para Deus, Deus está falando, isso é o meu propósito. Porque até mesmo o fato de eu ser um pregador é para convergir para um propósito maior, que é estar em comunhão com Deus. Então, se eu fui reconciliado com Deus, é o que a gente viu na última aula, então eu sou o ministro da reconciliação. O que é reconciliação? Levar alguém de volta para aquele ao qual foi rompido o relacionamento. Então, reconciliar é trazer duas pessoas de volta à comunhão. Então, a oração fala disso. As disciplinas espirituais falam disso. Então, nós precisamos ser mais amantes das disciplinas espirituais. Não só a oração, mas aquilo também que nós fazemos com as mãos. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. E quer ver deixar o homem humilde é lavar a louça, né? É todo dia eu lavo a louça, né? Se o trabalho dignifica o homem, imagina lavar uma louça. Deixa o cara mais humilde, simples, mais amoroso, né? A mulher fica até feliz, ó. Porque isso também é uma disciplina espiritual. Os monges antigos, eles tinham lá as disciplinas espirituais deles, mas eles também trabalhavam lá na horta, tal. Por quê? Porque estar em contato com a terra, com o trabalho, dignifica o homem. Exerce a humildade, a simplicidade. Isso são disciplinas espirituais. Porque também não adianta você só orar e não manifestar esse caráter. Então Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive com Deus há alguns anos atrás. 7 anos atrás. Em que eu estava vivendo realmente um avivamento em mim com Deus. Eu passava horas orando e Deus passava horas falando algumas coisas comigo. E um daqueles dias eu tive uma experiência com o Espírito Santo de eu sentir a tristeza que Ele sentia pelo distanciamento da igreja. Eu vi isso nitidamente, eu senti isso nitidamente. Foi uma experiência minha, particular. E eu pude entender o quanto o Espírito Santo ele preza pela comunhão da igreja. Ou seja, eu e você, Ele preza por isso. Deus, Ele dá valor a isso, Ele dá muito valor a isso. Porque Deus, Ele quer que você trabalhe para Ele. Quer? Ok, é bom que você trabalhe para Deus, mas além de você trabalhar para Deus, Deus quer que você tire tempo para estar com Ele. Simplesmente pelo relacionamento. Isso é importante para Deus. E deveria ser importante para nós. Se é importante para Ele, imagina para nós, né? Que dependemos de tudo e tudo que provém dEle. Então, a presença de Deus deveria ser o nosso maior alimento. É por isso que Jesus disse, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Jesus estava falando da presença dEle. Hebreus 4, agora pois podemos entrar confiadamente ante o trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós temos confiança para entrar no trono da graça, receber misericórdia. Só que nós não acessamos. E muitas vezes, Deus ele vai manifestar isso no nosso esforço. Às vezes nós ficamos orando 10 minutos e não acontece nada. 15 não acontece nada, meia hora não acontece, às vezes vai acontecer só depois de 1 hora que você está ali de joelho batalhando, igual o Jacó lá no Vale de Jaboque. Mas de repente Deus, Ele desiste, entre aspas, e te toca. E o toque de Deus vale mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer presente. Amém? Então nós precisamos ser mais atentos às disciplinas espirituais. Precisamos carregar um espírito voluntário. Espírito voluntário, o que é isso? Um espírito voluntário. Nós precisamos voltar a um lugar de serviço. Porque quando nós perdemos o espírito voluntário, nós nos tornamos chatos. Nós começamos a reclamar de tudo, a ver defeito em tudo. Eu sei porque eu passo por isso muitas vezes. A gente começa a ser chato, começa a reclamar, o louvor já não está bom, a mensagem já não está boa, já é a mesma música sempre, já estou irritado, já me irrita, já fico nervoso. Mas é porque muitas vezes nós estamos perdendo o espírito voluntário. O que é o espírito voluntário? É entender que você está ali, não é para ser agradado, é que você está ali para servir. Então muitas vezes a música não vai te agradar mesmo. Muitas vezes a mensagem não vai te agradar mesmo. Muitas vezes quem vai estar pregando, quem vai estar dando a aula, vai estar com problema mesmo. Porque nós também temos problemas. Mas é nessa hora que vai entrar um espírito voluntário.
de se manter persistente, resistente, resiliente. É por isso que Filipenses 2 fala: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus já era Deus antes da criação do mundo. O Verbo era Deus e estava com Deus antes que o mundo fosse criado. E mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esse é o espírito voluntário, o espírito que havia, o sentimento que havia em Cristo Jesus. O sentimento de serviço, de servir, de dar o melhor, de fazer as coisas com excelência. Porque ministério é cheio de problemas. Todos são cheios de problemas. Porque existem a variedade de formas de Deus operar. Então, às vezes você olha a pessoa fazendo de outro jeito, você passa aí e pensa pensando, ixi, acho que isso aí nem é de Deus. Mas às vezes é só que Deus está trabalhando de uma forma diferente. Nós colocamos Deus numa caixinha e achamos que Ele só tem que se mexer daquele jeito, mas não tem. Por isso que é importante nós nos mantermos no espírito voluntário. Davi era um homem que tinha um espírito voluntário. Saul tentava matar ele, mas mesmo assim, quando Saul ficava endemoniado, ele tocava harpa para que o demônio saísse. Quer um espírito voluntário maior do que esse? O cara quer me matar, eu sei que eu vou parar de tocar a minha harpa, o cara vai vir tentar me matar. Mas faz parte do meu ministério ministrar o Senhor. Davi, antes de ser rei, ele era um adorador por excelência. Então ele sabia da vocação dele em ser um músico. Mesmo correndo os riscos, ele falou, eu vou ter um espírito voluntário. Por isso ele foi o rei que ele foi. Mesmo tendo errado e caído, ele permaneceu sendo o rei Davi. Jesus veio da linhagem dele. Jesus é visto como a raiz de Davi. Olha só. Por quê? Porque ele tinha um espírito voluntário. E sempre que nós andamos no espírito voluntário, nós lembramos a imagem de Cristo. Porque Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, mesmo tendo uma posição, ele resolveu descer. Nós, às vezes, conquistamos uma posição, nós conseguimos um diploma, nós conseguimos uma autoridade ministerial e achamos que não precisamos mais fazer aquilo que nós fazíamos antes. Então, muitas vezes eu estou lá na obra, eu faço questão de botar a mão na massa. Faço questão mesmo esse dia até carreguei massa para ajudar. Eu chego cheio de concreto às vezes em casa. Por quê? Porque isso vai me dignificar. Isso vai ser um exemplo para eles. Se eu tenho uma autoridade ministerial, não significa que eu não possa parar para ouvir pessoas às vezes que têm menos conhecimento que eu. Então isso faz parte do espírito voluntário. Nós precisamos entender isso. Amém? E eu tenho certeza que isso era o recado que Deus queria dar hoje para a gente. Amém? Deus queria falar um pouco sobre simplicidade, humildade, dentro da nossa vocação e como manifestar isso para o mundo. Amém? Então por hoje é isso, pessoal. A nossa aula se encerra por aqui. Tivemos um problema com a aula 4. A aula 4 foi arrebatada. E somente quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais, porque ela sumiu. Tá? Sumiu dos meus arquivos, sumiu dos arquivos do Vitor e foi arrebatado. Então, Deus não quer que ela seja publicada? Eu penso que é isso, né? Então, se vocês viram, amém. Quem veio foi abençoado. É aquela aula sobre santidade, né? Aquela aula sobre santidade. Então, ela era para ser publicada hoje, mas não vai ser. E também porque nós temos problemas técnicos, nós somos marinheiros de primeira viagem, né? Então, também tem esse lado também. Amém?